Amém, irmãos? Paz seja convosco. Amém? Gostaria de começar essa noite pedindo para a pastora Josa. Tenho o costume de alguém orar por mim. Gostaria que a pastora Josa viesse até aqui à frente. E que orasse para que não fosse eu, Priscila, falando, mas que seja Deus falando ao coração de cada um. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Quero convidar a igreja, né, a estender as suas mãos para cá também, porque todos nós somos intercessores, né? Então nós vamos clamar ao Deus agora para que eu sei que ele vai usar, mas nós vamos pedir também, né, para que ele venha usar a vida da pastora Priscila como instrumento para abençoar as nossas vidas, né? Pai querido, Deus amado, eu sei, Pai, que a tua filha já está diante de ti, Pai, ela já se preparou. Eu sei, Pai, que ela já está preparada, mas nós clamamos a Ti agora, Senhor, que o Senhor derrame, Pai, de uma unção sobre este altar, Pai, envolvendo, Senhor, a vida da pastora Priscila, Pai, que o Teu Espírito Santo tome conta dela agora, Pai, que toda palavra, Senhor, que sai dos seus lábios, Pai, seja palavras ungidas, Pai, que venha do Teu trono, Pai, para que possa abençoar a Tua igreja. É o que nós pedimos, Senhor, e nós clamamos nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos começar com Daniel 10. A gente está em um propósito, já viemos, né? De um propósito de 40 dias, de propósito e resultados com Deus. E agora começamos, eu acredito que Deus fez maravilhas, né? Em nossas vidas através dessa campanha. E agora a gente está na campanha de 21 dias de força extraordinária para vencer. Eu tenho certeza que Deus já está operando na sua vida e Ele vai operar mais ainda. Estamos na segundo dia, né, dessa campanha e que Deus fale ao coração de cada um que está aqui nessa noite, amém? Então vamos ler Daniel 10, do 1 ao 13. Daniel 10, do 1 ao 13 diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei por 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não sei nenhuma essência e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro na cintura. Seu corpo era como bérilo, o rosto como relâmpago, os olhos como taxas acesas e os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Aos que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele lhe disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou te falar. Levanta-te, pois eu fui enviado a você.
Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do rei da Pérsia, do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Amém? Podem se assentar. Bom, nessa noite eu venho falar sobre talvez uma coisa que a gente não está vendo. Tem batalha que acontece nas nossas vidas que a gente não vê. Vai parecer que eu estou novamente pregando a última vez que eu preguei para vocês de Daniel. Mas o que eu quero começar falando. Igreja, tem muitas coisas em nossas vidas que eu tenho certeza que talvez você pare e pense que Deus ainda não respondeu. Talvez você pare e pense e ache que Deus ainda não vai responder. Ou que ainda não está acontecendo. Tudo aquilo que talvez você pediu. Mas, aqui em nossa história ali na Bíblia, em Daniel, ele mostra algo diferente. Ali na história de Daniel, Deus respondeu ele no primeiro dia, né? Mas ele não viu a resposta no primeiro dia. E ali naquele decorrer daqueles dias, estava acontecendo uma guerra espiritual naquele caminho. E o que eu quero falar para vocês? Que nem toda demora é silêncio. Quem sabe, você não sabe o que está se passando, mas lá no céu, Deus está movendo. Está movendo tudo aquilo que você talvez acha que, não, aqui está parado, está invisível, mas lá no céu Deus está movendo tudo aquilo que você está pedindo. E Deus vai abrir nossos olhos espirituais essa noite para nos falar que tudo aquilo que nós não estamos vendo, Deus está já movendo lá no céu. E Deus ali na história de Daniel, ele fala que ele, no Daniel 10, 12, fala que desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras. Deus, ele não demorou para responder. Ele respondeu na hora, mas ele não viu de imediato. E ali em Daniel 10, 13 diz assim, que houve resistência. E existe muitas vezes na nossa vida uma força muito forte em a gente, talvez, desanimar, de querer continuar com aquele propósito, mas na metade a gente desanima. Muitas vezes a gente para, não procede. Muitas vezes o cansaço nos para, nos congela em continuar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes você até para e não continua o que Deus quer fazer na sua vida. E esse é o inimigo querendo usar a sua vida, querendo fazer você parar. Por quê? Como eu sempre acho que se está havendo luta, é porque Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Ele vai fazer um milagre tão grande que ele vai fazer de tudo para você parar e desistir. Porque isso é o que ele quer.
ele muitas vezes, ele não destrói, ele quer fazer a gente parar. Ele quer, porque ele sabe que quando a gente para, a gente não vai colher o nosso milagre. Então, cada vez que a gente vai avançando, um pouquinho que seja na nossa fé, no nosso caminhar, está mais perto ainda de a gente chegar ao nosso milagre. E o que ele quer fazer é destruir. Quer simplesmente fazer a gente parar. Congelar onde a gente está quase querendo desistir, onde a gente está quase querendo parar. E essa chave é a chave da não desistência, a chave que a gente não pode desistir. Em Lucas 18, do 1 ao 8, conta uma parábola. Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim. Aqui na minha Bíblia diz que é a parábola da viúva persistente, mas vocês já vão ver qual que é essa parábola, né? A da viúva, né? Então diz assim, Lucas 18:1 diz assim. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente diante de si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, essa parábola diz, como diz aqui na minha Bíblia, é a parábola da viúva. É a parábola da viúva e do juiz que como que é o nome? Inico. Ali diz dessa parábola que Jesus conta uma parábola com um propósito. O propósito é ensinar a gente a orar sempre e nunca desanimar. E o que diz nessa história no geral? Que havia uma viúva. Ela não tinha nenhuma influência, ela não tinha nenhum recurso e ela não tinha nenhuma força humana. E havia ali essa viúva que o que acontecia? Ela precisava de justiça. E o que aconteceu? Ela precisava muito dessa justiça. E o que ela fazia? Esse juiz, ele não temia a Deus e ele não se importava com ninguém. Ele era um juiz bem injusto. E ela, temida por Deus também, ela falou, eu não vou desistir. E o que ela fez? Ela insistiu. Ela ia, ela foi uma vez, foi outra, ela insistiu, voltava de novo, ela sempre continuava insistindo para que o juiz fosse a favor dela, fosse responder tudo aquilo que ela precisava. Só que ela insistiu tanto que uma hora o juiz falou, não, eu vou julgar a causa dela. E o juiz
não respondeu ela porque era bom. Ele respondeu ela por causa que ela insistiu, ela perseverou e ela não desistiu. Por quê? Pensa comigo nos dias de hoje. É difícil, né, ter acesso a juiz, enfim, mas se fosse pensar nos dias que eram antes, o juiz, você insistindo para o juiz e ele nem responder. Talvez no dia de hoje, se fosse assim, talvez você já desistiria na primeira vez. Mas ela não. Ela ficou insistindo muitas e muitas vezes para que a causa dela fosse respondida. E ele, né, julgou a causa dela. E eu fico pensando, se um juiz respondeu o que ela tanto precisava, o que ela tanto orava, o que ela tanto precisava, Deus vai responder para você tudo aquilo que você está precisando. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que pode fazer tudo aquilo que você precisa. Talvez, eu não sei o que você colocou nessa caixa aqui. Eu não sei o que você colocou de pedido nessa caixa. Mas Deus é um Deus de uma causa impossível. Ele é um Deus do impossível. Talvez você precise de uma causa na justiça que seja resolvida. Talvez você precise de alguma coisa na tua família, financeiro. Eu não sei o que você pediu aqui. Mas Deus é um Deus que pode e irá responder a sua causa. Ele irá ao seu favor. E eu gostaria de chamar duas pessoas que pudessem participar de uma dinâmica. Duas pessoas. Ó, vocês estão vendo que eles estão com um fio na mão. A partir do momento que eu falar assim, vocês não podem mais tirar a mão desse fio, vocês não vão poder tirar. Eu preciso que vocês façam, vocês têm que segurando eles na ponta. Em cada ponta, isso. Eu preciso que vocês dêem um jeito, não pode soltar da mão, de fazer um nó nesse fiozinho. Sem soltar. O objetivo deles, eles têm que fazer um nó ali, não podem soltar nenhum lado nem outro. Eles têm que dar um jeito de fazer um nó nesse fio. Ó, como vocês estão vendo, pode ser. O pastor Alex fez o nó de um jeito diferente. O que está acontecendo? Eu dei um objetivo para eles de fazer um nó naquele fio sem soltar. E o Gustavo está tentando ali, né? Tá firme e forte. Ele é um que ele não está desistindo. Ele tem um objetivo e ele não está desistindo de fazer o que eu mandei. Eu falei, dá um nó, tem que dar um jeito de fazer um nó. E... Oi? É. E o que eu quero passar com isso?
E se antes de eles ficarem com a corda assim esticada, ó, um braço esticado, o fio em uma mão e na outra, e se eles soltassem e fizessem isso? Eles vão estar. Pode fazer o. Eles vão estar com o braço. E diz. E se ele for como que fala? Descruzar o braço, ele iria conseguir fazer um nó. Sem soltar as mãos, né, do fio. E o que eu quero... Muito obrigada. Eu ajudo. E o que eu quero passar nessa dinâmica? Ali o Gustavo, ele ficou insistindo. Ele não desistiu. Ele foi igual como se fosse aquela viúva. Ele tentou, ficou tentando e não desistiu do objetivo. Só que ali o problema não era o fio, né, para conseguir fazer a dinâmica acontecer. Era a forma como eles estavam tentando fazer o nó. Só que tem muita gente que está desistindo, não porque não consegue, porque não dá, mas porque está tentando, talvez, de um jeito errado, fazer as coisas. E ali nas nossas duas histórias, diz a história de Daniel, que eu trouxe no início, que Daniel, ele não parou nos 21 dias. E o que aconteceu na outra história? A gente tinha a história da viúva, que ela insistiu, ela não desistiu, ela não parou nenhum dia sequer até conseguir a bênção dela, que o juiz fosse decretar o que ela tanto precisava na vida dela. E o que a gente pode passar por essa história da viúva? A persistência, ela tem poder. A gente tem que ter a nossa fé persistente.
A gente não pode deixar a nossa fé parar. Não pode deixar a nossa fé se calar. Deus, ele não é igual àquele juiz. Deus é um Deus que ele se importa com a gente. Deus, ele é um Deus que ele jamais vai nos ignorar. Deus é um Deus que ele opera o milagre. E essa espera que a gente tanto, às vezes, está esperando, é porque ele está nos moldando até a gente alcançar, até a gente conseguir o nosso milagre. Porque muitas vezes a gente tem pressa para conseguir aquilo que a gente tanto pede para Deus. Mas nesse processo de oração até realizar o nosso milagre, Deus está nos moldando. E o céu, como eu sempre falava no período que o Anthony passou pelo momento de ficar no hospital quando ele era bebezinho, eu sempre falei e sempre falava que a oração tem poder. Vocês não têm, naquele período, eu sempre falava, Deus, você é um Deus de milagre, você é um Deus que pode fazer tudo, e eu acredito que você é capaz de fazer o que eu preciso. E a oração tem um poder que muitas vezes a gente acaba esquecendo desse poder. E é uma ferramenta de transformação que uma oração pode mudar um cenário de um dia para a noite. Deus, ele é um Deus que pode agir e mudar em instantes, em um piscar de olhos. Aquela circunstância que você está passando, ele pode agir agora, nesse momento. Então, abra o seu coração para tudo aquilo que ele quer fazer na sua vida. Porque o Deus nosso é um Deus poderoso, é um Deus que pode agir na sua causa. E o tempo de Deus, ele não falha. A viúva venceu por causa de uma constância, por causa que ela não desistiu, ela persistiu até conseguir o que ela tanto queria. E Deus, ele nos vê, ele nos ouve, ele nos responde. Mas eu gostaria que você deixasse sempre a sua fé acesa. Nunca deixe a sua fé se abalar. Tenha a sua fé sempre inabalável. Porque Deus é um Deus que ele opera. E ali foi uma história que Daniel parou, né? Daniel não parou por 21 dias. A viúva também não parou até alcançar o que ela tanto precisava. E a resposta não é para quem pede uma vez, é para quem continua, para quem permanece nele. E quem desiste cedo, que geralmente acontece isso. Quem geralmente desiste cedo, ele não vai ver o milagre acontecer. Porque muitas vezes a gente acaba desfalecendo, a gente acaba desistindo. E Deus, ele vai operar um milagre. Mas não desista, continue firme. Porque Deus é um Deus poderoso. E o maior ataque que o inimigo quer fazer na nossa vida, como eu já falei, ele não vai te destruir. Ele vai fazer de todas as formas um jeito para você parar, para você desistir de tudo aquilo que você está batalhando. Porque se você continuar, a resposta que você tanto espera vai chegar. Então, declare na sua vida que eu não vou parar no meio da guerra. Eu vou continuar. Não desista. Porque Daniel ficou até o 21º dia. E naquele dia, o anjo chegou, a resposta veio, a força foi liberada.
E talvez você esteja querendo desistir, querendo parar, mas Deus é um Deus que Ele vai operar um milagre. Amém? E como eu sempre penso, talvez você está passando por uma luta muito grande. Eu não sei o que você está passando. Deus sabe o que você está passando. Talvez você esteja passando por uma luta muito... Gostaria que vocês fechassem os olhos agora e pensassem. Talvez você esteja passando por uma luta muito forte. Uma luta que talvez você não veja solução. Talvez você esteja passando por um problema que você pense, Deus, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir ganhar essa luta? E eu penso assim, se está muito difícil o que você está passando, é porque Deus tem algo grande para ser liberado. Então acredite, coloque-se de joelhos diante de Deus, porque toda luta que o inimigo lança na tua vida é para te fortalecer cada vez mais. Porque se você estiver firme e forte no caminho dele, de Deus, você não vai desistir. Deus vai te usar. E essa luta que você tanto precisa, Deus vai liberar algo extraordinário na sua vida. Amém?